e objetiva para nossas vidas. Se encontra em João 13, versículo 14, onde a palavra diz: assim como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Palavra do Senhor nessa noite, aqui em João capítulo 3, aonde vai apontar lá para o deserto, aonde foi colocada a serpente, e diz assim como foi lá no tempo de Moisés, que levantou a serpente de bronze numa estaca, a necessidade de Jesus ser pendurado no madeiro. Jesus, ele veio nessa terra. Jesus, ele foi colocado no madeiro. E a palavra diz que Jesus estava ali no Gólgota. Jesus, ele foi pendurado no madeiro. E a palavra diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é aquele que tem a salvação para a humanidade. A palavra do Senhor vai dizer que ali no deserto, quando o Senhor mandou aquela serpente para morder o povo, a palavra diz que foi colocado uma naquela estaca. E a palavra diz que automaticamente aqueles que eram picados e olhavam para a serpente de bronze que estava naquela estaca, aquelas pessoas eram curadas naquele momento. E ali já simbolizava, apontava para algo futuro. E ali já apontava para o próprio Cristo, Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, nos nossos dias, nós temos que olhar para Jesus Cristo. Nós temos que crer em Jesus Cristo, para que eu e você viemos ter a salvação e a vida eterna. E a palavra do Senhor diz, quando a palavra fala para mim e para ti, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Para que todos que crêem em Jesus Cristo possam ter a vida eterna. Então nós podemos entender nessa noite que o único meio de salvação, o único meio de vida eterna é crer em Jesus Cristo, que foi crucificado. É crer em Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus, ele ressuscitou. E todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. A palavra diz no versículo 16: porque Deus amou o mundo, tanto que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele entregou o seu Filho. E Deus, ele entregou o seu Filho pela humanidade. E ele veio e morreu uma morte de cruz. No versículo 17
parte continua. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então Jesus, ele morreu no Calvário, ressuscitou o terceiro dia, e a palavra diz que Deus não enviou Jesus para vir condenar a humanidade. A humanidade já estava condenada. Não tinha mais a quem condenar, ela já estava condenada. Porque o resgate da humanidade é Jesus Cristo. O resgate da minha e da sua alma se chama Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio nesse mundo, enviado pelo Pai para morrer pela humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 29, a palavra do Senhor vai dizer, quando João ele vê Jesus, João aponta e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então a mudança para a minha, para a sua vida, para a nossa vida é Jesus Cristo. Não existe outro meio de salvação. Não existe outro nome que foi dado para que o homem possa ser salvo. A palavra do Senhor diz em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então nós podemos entender que o homem sem Jesus Cristo, ele está perdido. Que o homem sem Jesus Cristo, ele será condenado. Mas a palavra do Senhor diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então quando Jesus ele veio, Jesus ele foi humilhado, ele foi cuspido, Jesus ele foi arrastado pelas ruas, pelas praças, chicoteado. A palavra diz que ele chegou e foi colocado no madeiro. E foi colocado, pregado no madeiro, aonde Jesus ele foi furado as mãos, aonde Jesus ele foi furado os pés, e ele foi pendurado no madeiro. Mas a palavra diz que Jesus, a palavra diz que foi colocado a coroa de espinho na sua cabeça. E a palavra diz que ele entrega o Espírito, Jesus ele morre. E a palavra diz que o véu ele rasga de alto a baixo. Sabe por que o véu rasga de alto a baixo? Ali Jesus ele abre o caminho para que eu e você possa se achegar ao Deus. Porque a criatura afastou do seu Criador. Mas o seu Criador não abandonou, ele não abriu mão da criatura. Porque ele mandou o seu Filho resgatar a criatura que pecou. A palavra diz que o primeiro homem, Adão, pecou. E toda a humanidade ela foi instituída da glória de Deus. O pecado alcançou toda a humanidade por causa da desobediência. Mas Jesus ele veio. Jesus é a oportunidade que nós temos. Oportunidade de salvação. Jesus ele obedeceu até a morte de cruz para que eu e você possamos crer nele e ter a salvação e a vida eterna. Meu amado, esse mundo é ilusório. Esse mundo ele está indo de mal a pior e nós temos visto isso. Não há oportunidade fora de Jesus Cristo.
Talvez nessa noite você fale, esse aí é um louco, o que é que esse doido está falando? Eu estou vivendo a minha vida, eu estou feliz. Ei, é engano. Fora de Jesus não há felicidade. Fora de Jesus não há felicidade, isso é ilusão. Tudo isso é ilusão, porque fora de Jesus não há felicidade. Quem nos dá felicidade é Jesus. Uma noite tranquila, o mundo é alvoroço, o mundo é loucura. No mundo você só perde, com Cristo você só ganha, porque há uma eternidade para quem está em Cristo Jesus. Jesus libertou a minha vida, meu amado. Essa palavra libertou a minha vida. Outrora eu não estava aqui, mas hoje eu estou aqui para falar para você: Jesus salva, cura e liberta o homem. Então nessa noite essa é a mensagem para a sua vida. Abre a porta da sua casa, deixa Jesus entrar. Jesus pode mudar a situação dentro da sua casa. E que você possa crer nessa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu agradeço por essa oportunidade. Te entrego o setor QNR em tuas mãos. Eu creio que vida nesse lugar vai ser liberta. Eu creio e vou contemplar em nome de Jesus vidas libertas nesse lugar, famílias libertas nesse lugar. Assim eu oro, assim eu te entrego cada morador nesse lugar, cada família. Toma a minha vizinhança, Pai, em nome de Jesus. Que cada família, cada lar venha ser alcançada em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, a sua noite, e que o Espírito Santo de Deus possa ir de encontro ao seu lar nessa noite, em nome de Jesus.